Chega de passar pano. Mais uma vez, a arbitragem entra em campo e muda o rumo de um jogo. Léo Jardim foi expulso de forma inacreditável. E a repercussão foi imediata. Imprensa, ex-jogadores, comentaristas, todo mundo falou. Você vai ver agora os cortes que escancaram a verdade. E depois disso, fica difícil acreditar que isso ainda é só erro humano. Se você curte esse tipo de conteúdo e quer ficar por dentro das maiores polêmicas, tretas e bastidores do futebol brasileiro, já se inscreve no canal TV Cartola, ativa o sininho e deixa o like para fortalecer. Pensamento no repor Tem a bola. muito tempo, né? muito tempo. Perfeito. E aí a gente vai entrar no outro debate, questão da lesão. É diferente aqui, muito bem Exato. colocado. Eu até falei isso num vídeo que eu gravei mais cedo, que é uma situação diferente. Sim. Cera é diferente, tá? Aí vamos lá. Eu não consigo dizer que o Flávio, que é um árbitro que gosta de aparecer, fazia uma boa arbitragem e gosta de aparecer. Eu não consigo dizer que ele está errado. Não consigo. Eu também não. Por que eu não consigo dizer que ele está errado? Porque ele fez o que a regra manda. Agora, o torcedor do Vasco tem o direito de se sentir injustiçado? 100%. O próprio Vasco, né? 100%. 100%. Sabe por que é 100%? Porque neste mesmo jogo, não é no Campeonato Paulista, não é quando o Flávio vai para apitar na Comebol, não é na Série B. É no primeiro tempo desse jogo. Neste mesmo jogo, com 27 minutos do primeiro tempo, 27 minutos, a imagem tá aí para quem quiser ver. A gente não pode botar porque a gente não tem os direitos. Mas tá aí você olhar o auxiliar da preparação do Inter vai do lado da trave ali e fala pro Rocher, cai que o Roger quer dar instrução. No mesmo jogo. Exatamente o que o Léo Jardim fez. Exatamente igual. Exatamente. E a sequência de transmissão aparece o cara indo lá, falando pro Rocher cair. O Rocher caindo. O Rocher caindo. A imagem seguinte que o diretor de TV coloca, sabe o que é? É o Roger num bolinho de 4 jogadores do Inter passando instrução. Porque o time tava tomando sufoco. Porque o time tava tomando um baile do Vasco. É isso aí. E o que o Flávio fez? Nada. Não deu cartão amarelo. Entendi. Não, então, inclusive, assim, deixou atender o Rocher. Deixou atender dentro do campo. E tem que ser, porque é goleiro, o goleiro tem que ser atendido dentro do campo. Não adianta você mandar o goleiro sair e o jogo recomeçar porque não tem goleiro. Então, assim, o torcedor do Vasco que está se sentindo roubado, e eu tô falando a palavra popular, que o torcedor fala, popular, isso. O torcedor do Vasco que está se sentindo roubado, ele tem razão em se sentir. Porque no mesmo jogo, o mesmo árbitro tomou uma atitude completamente diferente na mesma situação. Tá, mas então você fala isso em relação a critério do próprio árbitro. A critério do próprio árbitro. E não em fato pela situação. Então, aí daí tem, é outro ponto. Tem uma segunda coisa, que é, a partir de agora vai ser assim? A partir de agora, todo goleiro vai ser tratado assim? Que aí acho que a dor do torcedor do Vasco vai diminuir um pouco. Ele vai falar, tá bom, o meu foi o primeiro, entre aspas, o meu foi o primeiro, mas a partir de agora vai ser assim. Alguém aqui acha que agora vai ser assim? Não vai. Não. Então, assim, com todo carinho, você fazer a coisa que a lei manda e ser injusto pode acontecer. O árbitro rasgou o regulamento em algum momento? Não. Ele foi justo? Não. Ele não foi justo. E acho que por isso que o torcedor do Vasco tem todo o direito de se sentir injustiçado. Aí o que pesa aí, pode ter pesado pra ele, é que quando tem no Rocher o jogo tá 0-0. Né? Que não tem nada com isso. Representou o Vasco, porque o Vasco estava numa batida boa e essa parada... E aí o jogo tá 1-0. E ele tá fazendo e é na reta final, é 40-41. Eu acho que isso pode até ter pesado. Mas a partir de agora, como é que ele chama, Piteiro? Flávio Rodrigues de Souza. Ele precisa, todo jogo a gente vai ter que olhar e fazer isso agora. E eu quero ver se ele vai fazer. Não só ele. Não só ele. É o critério dele, né? Teria que ser o critério de todo mundo. Teria que ser tipo a regra Luciano da bandeirinha de escanteio. Teria que ser tipo o negócio. O Luciano foi lá na Neoquímica Arena, chutou a bandeirinha, deu aquela bulha do cacete. Aí o que a CBF fez? A partir de agora, jogador que chutar a bandeira do mandante vai tomar amarelo. Beleza. Vai ser assim agora? A partir de agora, a CBF vai dizer, tolerância zero. Fez cera, pode estar machucado ou não. O árbitro, mesmo não sendo médico, se ele achar que está sendo passado para trás, vai ser. Você acha que alguém acha que vai acontecer? Não vai. Tá, então, assim, pra mim, o torcedor do Vasco tem toda a razão de se sentir injustiçado. Na minha vez, com o meu goleiro acontece isso. Tirando que o... Acho que internacional. Eu sei o nome do árbitro, é Flávio de quê, Piperno? O Flávio Araújo, né?
Ô, meu Deus do céu, me deu um branco. O Kaique vê pra gente. Rodrigues. Flávio Rodrigues. O nome do árbitro é Flávio Rodrigues. Vamos lá. Eu não acharia uma palhaçada essa expulsão do Leonardo Jardim, tá? Do Léo Jardim, goleiro do Vasco, se isso fosse um critério da arbitragem. Agora, para mim, foi sacanagem sim com o Vasco. Por quê? Porque isso que aconteceu no jogo Internacional e Vasco acontece em pelo menos 5 jogos por rodada no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. Se eu pedir para nossa produção anotar na próxima rodada do Brasileiro e da Copa do Brasil quantas vezes isso vai acontecer, a gente vai ter facilmente pelo menos umas 15. Umas 15 do goleiro caindo, simulando dor, do goleiro pedindo para alongar porque ele está com cãibra. Gente, isso acontece sempre. Eu sou a favor disso acontecer? Não. Eu seria a favor de cartão amarelo para o goleiro que fizer isso? Sim. Mas não fazer isso com um goleiro em um jogo e em todos os outros jogos, isso não acontecer. Porque aí sim é uma palhaçada com o Vasco, e eu achei uma palhaçada com o Vasco. Porque isso acontece em todo jogo. Ou vira uma regra, o goleiro simulou alguma lesão. Por mais de uma vez no jogo, ou por mais de 2 vezes no jogo, amarelo, ok. Agora, acontecer só com o Léo Jardim e em todos os jogos não acontecer, para mim, foi prejudicado o Vasco da Gama, que está numa fase péssima, estava vencendo um adversário difícil em casa e sofreu um empate depois com um jogador a menos. Então, para mim, prejudicado o Vasco. Se quiser mudar a regra, eu vou ser a favor. Agora, não dá, ô Vamp, para você, em todos os jogos, você ter isso e só expulsar o goleiro em um deles. E outra coisa que é bom a gente deixar claro também, tá? Que a arbitragem... Eu pergunto o seguinte, se o Flávio Rodrigues estivesse em São Januário, ele iria expulsar o Léo Jardim na mesma situação? Se fosse o goleiro do Internacional, Rocher, fazendo a mesma coisa dentro do Beira-Rio ontem, ele iria expulsar o Rocher? É um questionamento, Vamp. Então, para mim é isso. Ou você tem um critério, ou aí é sacanagem o que foi feito com o Vasco, Vamp. Eu não sei se foi feito sacanagem, mas eu sei que ele tem critério, sim, ele expulsaria. Porque o ano passado, eu estava vendo, até hoje de manhã, antes de vir para cá pro programa, o ano passado ele expulsou o goleiro do Criciúma, lá em Criciúma, contra o Bahia. Mas ele não sabia que tinha, já tinha dado amarelo. Ele não sabia, mas depois que ele soube, deu. Então, você viu isso aí também, né? Ele fez isso lá em Criciúma. É um critério que poderia, todo mundo falando que poderia dar mais acréscimo, todo mundo está questionando que os acréscimos também foi muito pouco, né? E o Vasco tem 2 jogos a menos, estava ali em certo momento, quando começa o jogo, ele está na zona de rebaixamento. Do Léo Jardim. Bom, primeiro ele teve um lance aos 22 do segundo tempo em que ele foi advertido com o cartão amarelo porque estava fazendo o quê? Cera. E aí o juiz não é bobo, né, gente? O juiz, ele vê o jogo, ele sabe, ele percebe quando o cara tá sendo malandro, quando o cara tá segurando o jogo. O problema é que a maioria dos árbitros não pune a cera, deixa rolar, vamos fazer de conta que não tá acontecendo. Para começar aquela contagem dos 8 segundos, tudo devagar, lerdo, não é? E aí ele resolveu punir com o segundo amarelo. Na minha opinião, ele fez muito bem isso. Mas os outros não fazem. O problema é esse. As pessoas não aplicam a regra corretamente. Agora, eu também achei estranho. Falei, nossa, ele vai punir mesmo. E puniu. Deu o segundo cartão amarelo, expulsou e depois o Inter faz o gol. Mas o Inter poderia ter feito o gol muito antes do que isso. Ponto. E aí, vamos falar alguma coisa ou vamos... O que vocês querem? Chico, você quer o... Não, Chico, vocês têm a opinião de vocês e ela é sempre respeitada. Não, mas eu queria... Esse lance aí eu acho que ele vai ser bem emblemático, Renata, porque como torcedor, apreciador do futebol, eu vou falar um negócio que até posso, né, me arrepender, mas eu vibrei com a expulsão como torcedor. Vibrei com a expulsão do Léo Jardim. Porque o Grêmio enfrentou o Alianza Lima semana passada e o goleiro Vizcarra fez a mesma coisa. A gente fica, assim, torcendo pelo nosso time. Ok, incompetência, porque precisa de um gol e tal, mas quando os caras começam a cair toda hora, é um horror, é um pavor. Mas realmente não é uma prática.
Ele tem, o Flávio Rodrigues de Souza, ele é um árbitro enérgico nesse quesito aí. E ele tem, pela regra, prerrogativa para expulsar. É só você olhar lá, atrasar reinício de jogo, é amarelo. Na reincidência é vermelho. Se você estiver ludibriando, tentando ludibriar a arbitragem, é amarelo também. Ali ele avisa o Léo Jardim. Agora, a questão é que ele assume um risco. Ele tem que sentir se o cara realmente está tentando enganar ele ou não, porque ele assume um risco. Se hoje o Vasco emite uma nota dizendo que o Léo Jardim, por exemplo, está com uma fratura na costela, o Flávio não apita mais. Mas é que realmente ele saiu, inclusive, caminhando. Então tava na cara que ele estava fazendo cera. Pelo menos já saindo mancando, né? Porque ele demorou mais de 3 minutos sentadinho ali. O que precisa acontecer? Tem algumas regras que são regras, outras elas são convenções. No Brasil, isso acontece muito mais na América do Sul aqui. No Brasil, o que acontece? Por exemplo, a questão do capitão só falar com o árbitro, isso diminuiu um pouco o nível de reclamação, porque se convencionou dessa maneira. O chute na bandeirinha de escanteio, lembra? Os caras começaram a comemorar assim, a CBF falou, a partir de agora é amarelo, não tem conversa. Os caras já pensam 2 vezes. Então, a CBF, a Comissão de Arbitragem, ela precisa respaldar o que fez o Flávio, porque senão a gente vai ver isso acontecer de novo, o critério não vai ser aplicado, e aí só o Vasco encontrou um juiz que resolveu moralizar o futebol brasileiro e se prejudicou. Então tem que ser regra a partir de agora. Só que aí vem o fatídico lance. Espera. Vai, meu amor, pode falar o que você quiser. Chegou o momento fatídico do jogo. Fatídico. O que aconteceu? Diante de todo o cenário que a gente conseguiu construir aqui, eu quero deixar claro que se alguém chegasse pra mim e falasse assim, Pedrosa, tá aqui um documento na sua mão, a gente vai assinar esse documento agora de que todo goleiro que fizer cera, ele vai ser expulso. A gente vai começar a coibir a cera dentro do futebol e ele vai ser expulso. Eu vou ser o primeiro a te falar assim, eu assino agora. Também. Eu assino agora. Se é algo que é um consenso e você tem uma orientação da Confederação Brasileira de Futebol para que a cera seja coibida de todos os goleiros da Série A, os 20 clubes, eu assino agora para você. Só que o que aconteceu no Beira-Rio é um completo absurdo. Sabe por quê, Fernando? Eu tenho 2 perguntas para fazer para o senhor Flávio Rodrigues, que é o árbitro. Quantos goleiros até o fim do Campeonato Brasileiro serão expulsos dessa maneira? Eu te falo aqui, nenhum. Eu também. Nenhum. Principalmente depois do que aconteceu ontem. O segundo ponto, ele é médico? Que eu saiba, ele não é médico. Que eu saiba, ele é árbitro. O goleiro é o único jogador dentro do campo de futebol que tem o direito de parar a partida. Qualquer outro atleta que se machucar, que for de linha, ele sai do campo e o jogo continua. O jogo para, porque o goleiro, obviamente, é um cara muito importante, é o cara que defende a meta. Então, ele não pode partir de uma prerrogativa que ele encara como certo, como errado, como dor, como cera, e expulsar o jogador. O que ele tem que fazer? Tá fazendo cera? Eu vou te dar aqui, 20 minutos de acréscimo pro Internacional, porque você ficou aí no chão e eu posso dar o quanto tempo for de acréscimo adicional. Não, ele resolve expulsar o goleiro de uma maneira completamente, pra mim, imperialista até, como se fosse o imperador querendo inaugurar uma nova regra. Isso não existe no Brasil, isso não tem prerrogativa dentro do Brasil. Nenhum goleiro, e vários fazem cera, eu diria que todos fazem cera, nenhum goleiro jamais foi expulso dessa maneira e principalmente, até falaram sobre o caso do goleiro do Criciúma, o Gabriel. O Gabriel tava indo buscar garrafa, ele tava afastando a bola no ano passado. O Léo Jardim não, ele tava recebendo atendimento médico. Então, independentemente de ser cera ou não, o juiz jamais, o Flávio Rodrigues jamais pode deduzir que aquilo ali é cera se o Léo Jardim tá falando que é dor. Então, ele tem, por regra, o direito de ser atendido conforme a regra manda. E o que o Flávio Rodrigues fez? Ele pegou o cartão vermelho e ele rasgou a regra. Foi isso que aconteceu. O Vasco foi prejudicado de uma forma bizarra. É uma aberração o que aconteceu. Porque ele não só conseguiu se impor diante de um critério que ninguém utiliza, ninguém, e é o que? Falta de critério que acontece aqui no Brasil, como ele não só tirou o Léo Jardim, ele tirou o melhor jogador do Vasco na partida, porque o Léo Jardim era o cara que estava segurando o resultado. É um goleiro de altíssimo nível, um goleiro de seleção brasileira, e o Léo Jardim não só foi expulso, como ele tirou o melhor jogador do Vasco na partida. O que isso significa? Ele interferiu diretamente no resultado da partida de ontem. Então o Vasco da Gama foi prejudicado de uma forma jamais vista. É um negócio assustador. Ah, Pedrosa, mas você é a favor da cera? Não. Contanto que todo mundo seja tratado da mesma maneira. Aqui no Brasil, os goleiros são tratados dessa maneira? Não. Aqui no Brasil, os goleiros são expulsos dessa maneira? Não. E vão passar a ser? Também não. Até porque, Fernanda, vale lembrar, no primeiro tempo, sabe quem caiu pra fazer cera? Quem? O Rocher.
o massagista do Internacional, ou algum membro da comissão técnica do Internacional, chega de cantinho e tem um vídeo rodando na rede social mostrando isso, dá um sinal pra ele, porque era o momento do jogo que o Vasco estava massacrando o Internacional, e ele dá um sinal, ó, fala alguma coisa ali, o que o Rocher faz? Pega a bolinha dele e cai. Você acha que o Rocher foi punido com cartão amarelo? Não. Não. Mas se tivesse fora dali da casa do Internacional, ou se fosse um outro time, você acha que esse goleiro seria expulso, Lucas Pedrosa? Fernanda Maia, eu duvido muito. Eu duvido muito que ele expulsaria, por exemplo, o Rocher, lá no Beira-Rio. Entende? Mas eu não posso partir desse princípio. Eu sempre tenho que partir do princípio que é o seguinte: o Vasco foi amplamente prejudicado ontem. Ele conseguiu fazer uma aberração no Beira-Rio. E o Cruz Maltino deve buscar todos os seus direitos. E ele ainda coloca uma lupa sobre ele. Porque se ele usou esse critério com o Léo Jardim, a partir do momento que todas as partidas que ele for apitar, os goleiros fizerem cera, ele vai ter que expulsar todo mundo. E faz muito, porque isso acontece toda hora. Todos fazem. O tempo inteiro. Fazem. E às vezes, ó, no jogo contra o Vitória, do Botafogo em casa, o goleiro segurando, o empate estava bom. E assim, aí chega na hora do acréscimo, não dá nem 4, 5 minutos. Eu acho que aqui no futebol brasileiro estão romantizando esse tipo de situação que eu acho deplorável. Isso só tem no futebol brasileiro. Por exemplo, a torcida do Flamengo ficava batendo palma pro Diego Alves por ele ser fera nisso, em ficar fazendo cera. Eu sou totalmente contra o Rossi esse tipo também? de... O Rossi faz cera. Que o Rossi fez. Exatamente, todos os goleiros fazem. Eu agora quero pensar daqui pra frente, que esse lance vire uma revolução no futebol brasileiro e que todo goleiro tenha medo de fazer cera, porque senão vai ser expulso. Mas eu acho que não vai ser isso, não. Vai ser o que o Pedrosa falou. Ele simplesmente não vai mais fazer. Ele simplesmente inventou algo da cabeça dele e falou assim: eu vou expulsar o Léo Jardim. É regra. É regra. Ele rasgou a regra. Contra... Alex, faz um favor pra mim.